Olá! Começa agora mais uma edição de Um Escritor na Biblioteca, iniciativa da Biblioteca Pública do Paraná, produzido e transmitido pela TV E-Paraná. A intenção deste programa é aproximar a literatura brasileira do seu público, abrindo um espaço para que nossos mais expressivos autores possam conversar sobre sua vida, sua obra e, em especial, falar da importância das bibliotecas na sua formação. No programa de hoje, com a mediação do escritor Miguel Sanches Neto, vamos ouvir a palavra de Luiz Vilela, um dos mais importantes autores da sua geração. Romancista, contista, novelista e jornalista, Vilela é um dos escritores brasileiros mais divulgados no exterior. Sua extensa obra foi traduzida para diversas línguas e tem sido objeto de importantes estudos nas mais destacadas universidades do mundo. Nascido em Ituiutaba, cresceu cercado de livros e desde muito jovem chamou a atenção do público e da crítica, tanto pelo poder imaginativo quanto pelo cuidadoso esmero na linguagem. Conheça um pouco mais sobre este mineiro, vencedor de grandes prêmios literários e que construiu uma obra extensa e sólida. Fique agora com Luiz Vilela, um escritor na biblioteca. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no programa Um Escritor na Biblioteca com o escritor Luiz Vilela. É uma iniciativa da Biblioteca Pública do Paraná e da TV E-Paraná. É um programa muito importante que tem formado gerações e essa biblioteca tem uma presença muito grande na literatura paranaense e na literatura brasileira. Grandes escritores passaram por esse auditório. E hoje nós temos outro grande escritor que vai falar conosco essa noite. Vilela, existe aqui uma pergunta tradicional que a gente sempre começa o evento com essa pergunta. Qual é a importância ou qual é a relação tua com a biblioteca, com o ambiente dos livros? De que forma se deu esse teu contato com o universo dos livros pensando na biblioteca? Bom, essa biblioteca, para minha felicidade, eu a tive em casa, porque tanto meu pai quanto minha mãe gostavam muito de ler, e, além disso, eu, o mais novo de 6 irmãos, os meus irmãos, então, 5 irmãos, gostavam também muito de ler, todos tinham a sua pequena estante de livros. Então, era natural que eu, vamos dizer então, nessa biblioteca de casa, né, eu, desde muito cedo, gostasse de ler. Aliás, minha vontade de ler era tanta que eu aprendi a ler sozinho. Quando eu entrei para a escola, eu já sabia ler. Então, essa foi a minha biblioteca, bem variada, até mesmo porque cada dessas pessoas, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, quanto os meus irmãos, tinham seus interesses particulares de leitura. Quer dizer, um gostava mais de um tipo de leitura, outro gostava mais de outro. Então, o estudo, para mim, foi muito importante, né, porque desde muito cedo eu tomei contato enfim, com o mundo dos livros e tudo aquilo que os livros significam, né? Em termos de formação, de prazer de ler, né? Então, foi isso. Agora, biblioteca no sentido de biblioteca fora de casa, né? Esse contato eu vinha a ter mais quando eu fui para Belo Horizonte. E eu lá frequentava muito a biblioteca pública, e a biblioteca tinha uma biblioteca muito boa também, que era a biblioteca da UFMG, que não era na própria universidade, era fora. Mas, enfim, para resumir, onde houvesse livro, lá estava o Luiz Vilela. Para ficar dentro dessa temática da formação, a gente sabe da dificuldade que é se formar escritor numa cidade do interior e algumas décadas atrás. E você se formou escritor muito jovem, quer dizer, você foi um leitor
Você foi alfabetizado muito cedo, se alfabetizou muito cedo, se formou leitor muito cedo e, consequentemente, se formou escritor também muito cedo. Então, na tua biografia consta a data limite do escritor ali, como o nascimento do escritor aos 13 anos. Como foi a formação do escritor em Ituiutaba quando você tinha essa idade? Foi acidental? Você teve professores, amigos que te ajudaram nessa indicação de caminhos? Foi uma coisa espontânea, porque eu costumo até, essa pergunta sempre ocorre, né, nos debates, em colégios, faculdades, sempre perguntam como que eu comecei a escrever. É pergunta que, aliás, sempre fazem a outros escritores também. Eu costumo dizer que, depois de ler tantas histórias, né, as mais variadas, né, isso já adolescente, né, eu, um belo dia, me deu vontade de escrever também histórias, né? Então, uma coisa assim que não tem uma explicação muito lógica, né? Aquela coisa, se é tão gostoso ler, como será escrever? É claro que eu não formulei essa pergunta, mas foi um pouco isso, né? Quer dizer, contaminado, digamos assim, por aquelas histórias, me deu vontade de escrever também histórias. E aí eu comecei, isso então na idade de 13 anos, e eu fiquei assim tão empolgado com aquilo que continuei escrevendo e não parei nunca mais. Quer dizer, eu costumo dizer que eu nunca tirei férias da literatura. Dos 13 até agora, aos 69, nunca parei de escrever. E é claro que aí todo um processo, você começa a escrever e você então começa a comparar aquilo que você escreveu com aquilo que você leu, quer dizer, se aquela história era tão boa, né? E a minha, né? Aí você começava a descobrir que não era boa, né? Que faltava isso, faltava aquilo. Aí já vem aquele aprendizado do escritor, né? Que é um processo que ocorre também, acho que a todo escritor e talvez a todo artista, né? Um processo um pouco de imitação. Aqueles autores que você gosta mais, você acaba, no começo, escrevendo um pouco como eles, né? E depois, com o tempo, você vai descobrindo a sua própria voz, né? Mas é um processo, claro, demorado. Então, foi assim, né? Uma coisa que não tem muita explicação. Agora, eu, às vezes, comigo mesmo, penso, por quê, né? O que me levou a escrever? Eu ligo isso muito também à questão da minha infância, porque eu brincava muito com uns bonequinhos que eu fazia assim, soldadinhos. Acho que quase todo menino teve essa fase de brincar com esse tipo de coisa. Mas eu criava, vamos dizer, um mundo ali, eu fazia uma cidade, e aí eu tentava ali reproduzir filmes que eu via, né, no cinema lá na minha cidade. As histórias em quadrinhos, que eu lia muito também, lia pilhas de história em quadrinhos. Então, eu tinha aqueles heróis, né, aqueles personagens, tudo, e eu tentava fazer isso também, né, criar aquele mundo. Então, eu fazia cidadezinha, né, tinha muitos assim, cowboys, né, tinha lá, eu fazia as roupinhas, fazia os revólveres, né, dos cowboys, e criava a cidade. Então, tinha lá o bar, tinha a delegacia, lá, um xerife e tal, né? Então, eu vivi muito esse mundo, né? Quer dizer, era ali claro, de vez em quando, alguns companheiros, né, que participavam dos brinquedos, mas era um mundo de muita solidão, né? Eu com aqueles brinquedos, né? E eu, assim que eu fui, então, passando a adolescência, eu, naturalmente, fui deixando esses brinquedos, né? É porque é um pouco estranho, né? O adolescente continuar a brincar com aqueles bonequinhos e soldadinhos e tal, né? Mas eu costumo dizer para mim mesmo, né, muito intimamente, que eu acho que a literatura foi, de certa forma, um substituto desses brinquedos. E chego a ponto de dizer que a literatura foi e é o meu brinquedo de adulto, né? Então, é isso. Vilela, um dos temas hoje muito tratado é a estreia, o começo, as primeiras publicações, né? Como entrar dentro do universo editorial, que ainda hoje é alguma coisa que traz bastante dificuldade para o jovem escritor.
Não sei se você poderia falar um pouco desse teu início na vida editorial, a publicação dos primeiros livros, porque tanto o Tremor de Terra foi publicado por tua conta, mas você participou também da criação de uma editora que acabou também publicando O Fim de Tudo. Um pouco como era, né, na tua geração, essa entrada dentro do mercado editorial. Bom, só fazendo, né, para não ficar uma lacuna, completando que então, nessa fase, eu comecei já a escrever, né, muito cedo ainda. Eu, como aliás foi lembrado por você também, eu comecei a publicar já aos 14 anos. Então eu publiquei contos na época, né, nos jornais lá da minha cidade, e aí tive, né, como às vezes acontece aí na vida de um artista, né, tive elogios, né, de um professor meu de português em Tuiutaba, e depois também em Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte com 15 anos para continuar meus estudos. Eu fiz, na época, o curso clássico. Então, não vou repetir aqui, isso até eu já contei muito em entrevista, mas, enfim, né, tanto o professor lá na minha cidade quanto em Belo Horizonte elogiaram muito redações que eu fiz na sala de aula. Quer dizer, na realidade, não eram redações, eram contos que eu escrevi na sala de aula. Bom, e aí, com esse entusiasmo, né, que eu fui percebendo que a minha coisa tinha uma resposta, meus textos tinham uma resposta, eu me aventurei, então, a publicar no jornal da minha cidade. Curiosamente, eu levei um conto lá, né, estava com 14 anos, no jornal, na época, era o jornal Melhora da Cidade, o editor leu e topou e publicou. Então, isso aí já senti, quer dizer, um autor, né, publicado. E aí, como eu disse, não parei mais de escrever e sempre que podia ia publicando. Quando eu fui, então, para Belo Horizonte, eu estava com 15 anos, eu passei a mandar semanalmente uma crônica para o jornal da minha cidade, outro jornal. E aí, depois, passei já, né, a publicar em jornal, tinha lá em Belo Horizonte, essa página dos novos. E aí você conhece também um processo muito comum na trajetória de um escritor. Você começa a conhecer outros jovens que também escrevem, né? E daí, um dia, falta de... Né, isso é um problema comum, né, na vida de escritores, falta de lugar para publicar, nós reunimos e resolvemos fazer uma entrevista, uma revista, tudo pago, né, do nosso bolso. Também é uma coisa que ocorre muito na literatura, né? E, bom, aí foi nessa trajetória até que, já com meus 20 e poucos anos, né, 22, 21 por aí, 21, 22, eu veio já a minha vontade, então, de publicar um livro, né? E eu já tinha bastante contos escritos, né, e vários já publicados, e os reuni em 2 livros na época. E aí eu peguei o primeiro deles, que eu achei que, né, eu estava com mais vontade de publicar, e mandei para a editora, né? Mandei, essa história longa, eu não vou contar detalhes aqui para vocês, mas, enfim, mandei para a editora mandou uma carta de recusa, depois eu mandei para outra carta de recusa, geralmente editores do Rio e São Paulo, né? Até que eu já, vamos dizer, desespero de causa, resolvi, enquanto meu livro continuava a correr por outras editoras, eu resolvi publicar o outro livro que estava comigo, né, publicar por conta própria. E aí, esse livro, é esse que vocês viram aqui, né, na época, eu procurei a gráfica mais barata que havia em Belo Horizonte, que eu ia publicar com meu suado dinheirinho. Nessa época eu trabalhava secretário do Departamento de Filosofia na faculdade, eu tinha recentemente me formado,